Manda por e-mail, que eu mando para vocês. TAC agregado e ETC versus ETC, tá? Bom, gente, aqui agora esse assunto, não menos polêmico e não menos impactante para o segmento, é o que está realmente aqui tirando o sono de muita gente, inclusive o meu lá na NTC, porque todo dia, quase que eu apanho. Você não vai dormir nada, você vai ficar 11 horas de descanso, tá? O que aconteceu? Descanso carrego pedra. Gosto de dizer o seguinte para vocês, ó. Gosto de ficar aqui embaixo, que ficou muito alta. Então, o que aconteceu? A gente estava... A NTC, quando eu falo NTC, porque como é associação nacional, ela acabou ouvindo assim, o sindicato das bases, as federações, tal. Mas, assim, desde o começo, o TRC, buscava tentar regulamentar a profissão do motorista, assim, no sentido de diminuir realmente a questão das horas extras, vínculo trabalhista, definir certinho como que seria a jornada de trabalho de um motorista. Não conseguimos, tal. A gente tinha lá um projeto de 96, e esse projeto estava tramitando, falava sobre tempo de direção. A ideia é o seguinte, dirigir cada 4 horas para meia hora. Só que aí, em 2007, um promotor lá de Rondonópolis, ele entrou com ação civil pública, e ele falava o seguinte na ação civil pública dele, daqui a 15 dias ele conseguiu eliminar todas as empresas que contratam motorista, empregado ou autônomo, deverão controlar a jornada de trabalho deles através de uma papeleta, sob pena de pagar R$1.000 por dia. Aí foi aquele alvoroço e tudo mais. A gente começou a interferir, conversar. Quem estava no polo passivo? A CNT, a NTT e o Sindimático, o sindicato da região. Por quê? O que ele fez, esse promotor? Ele foi a campo, parou lá 100 e poucos motoristas e falou, cede para mim sua saliva, cabelo, o sangue lá, e fez um exame no laboratório e apurou que, dos 110 que ele fiscalizou e cedeu material, todos eles estavam sob o efeito de algum tipo de droga, lícita ou ilícita. Ribite, bebida alcoólica, cocaína, afetamina, tal. E aí, perguntou, por que vocês usam esse tipo de droga? Porque a gente tem que fazer uma jornada muito extensa, o nosso prazo é muito curto, o trecho é muito longo, a transportadora nos impõe uma jornada muito extenuante, e o meu frete é muito baixo, então eu tenho que trabalhar mais para ganhar mais. Resumidamente, era isso. Com base nisso tudo, e até pelo aspecto social da questão da segurança viária de saúde do trabalhador, ele conseguiu uma liminar em âmbito nacional. Aí nós conseguimos derrubar essa liminar, alegando que, se era nacional, o foro não era Rondonópolis, tinha que ir para Brasília. Quando veio para Brasília, começamos a conversar com o promotor, e negociar, tal. E aí, nesse tempo, eu fiz um levantamento. Não sei nem se está aqui. Não está aqui, não. Eu fiz um levantamento. Todos os PLs, projeto de lei, estavam tramitando na Câmara e no Senado, sobre o tempo de direção de jornada de trabalho. Tinha 29 ou 30 na época lá. Eu levantei todos, e aí tinha lá o PL 099 do Tarcísio Zimmermann, que ele mais ou menos dizia assim, né, a cada 4 horas parava meia, e a jornada de trabalho tinha de 6 horas por dia, tal. Aí o promotor falou o seguinte, se vocês aprovarem o PL 099, eu me dou por satisfeito, e vou dizer o seguinte, vocês estão realmente querendo melhorar o segmento, então eu me dou por isso e eu abro mão da ação civil pública. Aí começamos a negociar. Nesse meio tempo, o Paulo Paim apresentou o Estatuto do Motorista, que é uma outra legislação. Aí o segmento sentou, começou a discutir. Vamos ver aqui o que tem no Estatuto do Paulo Paim, o que vai ser bom, o que vai ser ruim. Então, tinha lá no Estatuto do Paulo Paim, aposentadoria por 25 anos, tinha o adicional de penosidade, tinha 6 horas por dia, de negócio de 4 para meia já tinha normal. Então, o que a gente fez? Discutiu com o segmento, aí envolveu quem? Ministério Público do Trabalho, CNTTT, que é a Confederação dos Trabalhadores em Transporte Terrestre, a CNT, que representa as federações e sindicatos do Brasil inteiro. Começamos a negociar e dizer o seguinte, vamos tirar aquilo que é possível aprovar no PL do Paulo Paim, no PLS, tirou para fora, subtraiu e fez um substitutivo. E aí criou o PLS 319, que quando voltou para a Câmara virou 099, que quando foi aprovado, virou essa lei 12.619. Então, antes que o pessoal fale o seguinte, como é que vocês deixaram isso acontecer? Como é que ninguém verificou isso? Foi verificado, o setor ouviu todos os envolvidos,
consultou as comissões técnicas de transporte fracionado, lotação, perigosos, de medicamento, de alimento, de combustível, todo mundo foi ouvido e disse o seguinte, ó, minha operação, para eu atender a realização, tem que ser mais ou menos assim. Aí foi trazendo isso aí. Só que quando você coloca tudo isso numa mesa de negociação, você acaba tendo que abrir mão de alguma coisa para conseguir outra coisa. Então, a lei tem muita coisa para ser feita ainda, mas foi o que a gente conseguiu fazer o mais próximo para ficar menos impactante, e vai ser bastante ainda, tá? Então, vamos agora ao texto da lei. Porque, geralmente, quando eu faço reunião, o pessoal fala o seguinte, vocês não levaram em conta a operação, vocês não fizeram isso. Gente, não foi a NTC, não foi a CNT que fez a lei. Ela fez a proposta, isso foi em discussão, e aí você tem que ficar abrindo mão, porque você tem Central Sindical, Ministério do Trabalho, tem o próprio governo também acompanhando, tem tudo isso. Então, isso você acaba tendo uma redução do que você queria realmente, né? Então, aqui, só para falar da estrutura da lei, essa lei, ela tem 12, foi publicada dia 30 de abril, ela foi assinada no dia 30 de abril, né? Publicou no dia 2, e porque é o seguinte, tinha lá um artigo que dizia que ela tinha que entrar em vigor em 180 dias. Como esse artigo foi vetado, ela entrou pela regra geral do vacatio legis, ou seja, a lei que não tem uma data, ela entra em vigor 45 dias da sua publicação, que seja dia 17 de junho. Agora, para que ninguém também fique tão apavorado, teve uma reunião com a Secretaria de Inspeção do Trabalho, em Brasília, semana passada, e falou o seguinte, ó, a gente está com dificuldade, porque vocês vão começar a fiscalizar, vão começar a autuar, e ninguém conseguiu ainda entender se adequar à lei, demora um pouco. E também, assim, para o setor pedir um adiamento da lei, ficaria complicado, por quê? O setor queria que fosse aprovado rapidamente a lei, tanto que fizeram uma negociação lá interna, nem passou pelas comissões da Câmara, foi direto. Então, aprovou rapidamente, para entrar em vigor em 6 meses. Só que em 6 meses, estava ligado com a questão do trânsito. Mas aí, como caiu tudo, entrava em vigor muito rápido, o pessoal falou o seguinte, ó, então vamos pedir para prorrogar. Pedir para prorrogar o que você quiser aprovasse rapidamente seria um contrassenso do ponto de vista político. Você conseguiu aprovar rapidinho, agora que você quer que prorroga para 1 ano, então vamos tentar pelo menos que a fiscalização seja para depois. Então, conseguiu, junto ao Ministério do Trabalho, que nos 90 dias a contar do dia 17 de junho, a gente vai fazer, o Ministério do Trabalho, ele vai na empresa fiscalizar, ele vai na empresa como dupla visita, ele vai na empresa, fiscaliza e orienta, mas não autua. Então, até setembro, vocês vão ter que se adequar à legislação sem receber multa. Não pode ser multado. Isso aí é um compromisso do Ministério do Trabalho. Tem até lá acho que é o decreto 4552, que diz que quando tem mudanças assim na fiscalização, eles podem aplicar o critério de dupla visita. É o que vai ser aplicado no nosso caso, tá? Então, embora a gente conseguiu dar essa prorrogação para a fiscalização, sugiro que vocês não deixem de começar a verificar, a conversar com o seu embarcador, adequar a sua operação e não esperar deixar fazer isso no último dia. E em relação ao trânsito, que são 2 situações. Jornada de trabalho do empregado e tempo de direção, que é empregado e autônomo. A jornada de trabalho, vamos começar a fiscalizar a partir do dia de setembro. A do trânsito vai fiscalizar a partir do dia 17, agora no final do mês, 27 de julho. Isso vai falar com a PRF sobre isso, né? Então, a PRF falou o seguinte, que baixou a resolução 405 do CONTRAN, definindo a forma de fiscalização, e daria 45 dias para fiscalizar, ainda naquele ambiente orientativo, que vai vencer no final deste mês, tá? Foi o que nós conseguimos, por enquanto, para poder tentar minimizar o impacto aí. Então, o artigo 1º da lei aqui define a questão da profissão do motorista, que atende o que dispõe aqui a legislação, e também diz que integram a categoria aqueles que exercem atividade mediante vínculo empregatício. Ou seja, a lei está falando de motorista empregado, com vínculo empregatício. Então, alguém pergunta assim, mas não cabe para o autônomo? Vai caber quando for falar do CTB, tá? Então, por enquanto, é a lei da CLT. Então, a lei diz que quem faz transporte profissional com vínculo empregatício na categoria de passageiro ou de carga, tem que seguir o que está nessa lei. Artigo 2º da lei traz aqui quais são os direitos dos motoristas, além daqueles previstos na Constituição Federal. Ou seja,
Direito ao lazer, saúde, descanso, tudo mais, mais esse aqui. Ter acesso gratuito a programas de formação. Isso aqui o pessoal discutiu porque é o seguinte, os autônomos estavam reclamando que eles não conseguiam, tinham que fazer curso de formação e esse curso era caro e ele que tinha que pagar. Então, a ideia é ter esse curso que fosse pago. Na realidade, o que dizia o PLS do Paulo Paim? Quem tinha que pagar era não o contratante, que o empregador aqui no caso, né? Que é a empresa, empregador. O empregador teria que pagar isso aqui. Então, a lei trouxe o seguinte, que poderia ser feito em cooperação com o poder público, né? Então, só que aí é direito agora dele. Também contar com o intermédio do SUS. Só que o SUS é um sistema que atende todo e qualquer brasileiro. Então, qualquer pessoa tem direito ao SUS hoje. O que talvez tenha que definir aqui, que ele fala o seguinte, ó, atendimento profilático terapêutico, especialmente aquele em relação às enfermidades que mais acometam. Então, quais são as enfermidades que mais acometem o motorista? Tem que definir isso, se é dor de coluna, diabetes, pressão alta, tal, vai ter que definir. Então, até que isso os defina aqui, é meio que está na lei, mas não, vamos ter que discutir isso aí, mas talvez em acordo, convenção coletiva. Então, também é direito dele também não responder perante o empregador por prejuízo patrimonial, exceto no caso, se ele realmente deixar, quando ele for o causador daquela situação, né? Mas isso aqui também é regra geral, não muda muita coisa. Também receber proteção do Estado contra ações criminosas. Qualquer brasileiro também tem a proteção do Estado, não é nenhuma novidade da lei. O que é a grande novidade da lei aqui que eu tenho que ressaltar? Ter a sua jornada de trabalho e o tempo de direção controlados de maneira fidedigna pelo empregador, que vai se valer do quê? Diário de bordo, da papeleta, ficha de trabalho externo, no termo do artigo 74 da CLT, então, ou por meios eletrônicos idôneos, isso a critério do empregador. Então, o empregador vai ter que fazer o controle de jornada de trabalho do motorista, aplicando o meio que ele achar mais adequado. Tá? Só para informar, lá na NTC a gente desenvolveu um diário de bordo, porque na resolução 405 do CONTRAN, ela fala o seguinte, que o documento para controle de trânsito, que é diário de bordo, a papeleta, também pode ser usado para atender àquela Lei Complementar 121, do Maranhão Negromonte. A Lei Complementar diz o seguinte, é uma lei que cria o sistema de repressão ao roubo e furto de carga e veículos. E lá diz no artigo 8º que quem for condutor de veículo que não for de sua propriedade tem que ter uma autorização de condução. Essa autorização está foi em 2006 que foi publicada a lei, está há 6 anos, ninguém conseguiu ainda definir um modelo padrão. Então, nesse diário de bordo, para controlar a jornada e tempo de direção, e também isso aí, a gente fez lá um modelinho que também poderia atender a questão da Lei Complementar 121. Depois eu passo para você, assim que o pessoal dá uma olhadinha. É um modelinho, vamos discutir ainda, mas é um começo lá. Você consegue marcar hora de saída, hora de chegar, tal. A ideia é o seguinte, que para trânsito, seja feito o seguinte, que fiscalize o veículo através do equipamento eletrônico, o tacógrafo ou outro, e confronte as informações com esse documento no papel. Tá? Seria opcional. O principal seria um equipamento eletrônico. Mas aí vai ficar a critério do empregador definir o tipo de controle, mas tem que controlar. E também mais um direito dele, que é a obrigação do empregador, também que é novo. Novo, assim, porque a gente já viu algumas convenções coletivas, já tinha isso, sim, em várias convenções, definindo a questão de seguro obrigatório. Só que aqui definiu que é o valor mínimo de 10 vezes o piso da categoria. Tá? Logicamente que você pode, em acordo de convenção coletiva, definir um valor diferenciado, tal. Lógico que a lei, como disse que é mínimo, você pode colocar sempre para mais, nunca para menos. Tá? Mas aí também tem que definir quais são os riscos que deve cobrir esse seguro. A ideia principal o risco deveria cobrir acidentes de trânsito, morte e acidente. Mas aí, se de repente tiver essa morte, só morte dele, da familiar, se o acidente vai ser um acidente de pouca monta, de grande monta, se ele vai ficar muito tempo, se ele vai ficar com algum tipo de sequela permanente, como é que vai ser feito isso? Então, a ideia, alguns dizem que a SUSEP tem que regulamentar, já existe empresa oferecendo esse tipo de serviço no mercado, mas o fato é que o segmento, nós ainda não conseguimos definir quais são as coberturas que ele vai ter que ter. Então, a ideia é fazer uma reunião. A gente vai ter reunião dia 10 lá em São Paulo, só com advogados de federação, sindicatos,
para discutir a abrangência desse seguro e tentar tratar isso em acordo e convenção coletiva, criando uma cláusula padrão